Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre educação ambiental e como que ela pode ser aplicada nas empresas. Por que isso, né? Porque principalmente as empresas que possuem certificação da 14001 e que preparam todo o sistema de gestão, levantando os aspectos, impactos ambientais que a norma pede para a gente, levantando os riscos e oportunidades, né, que também a norma pede que a gente faça. É muito interessante que a gente também tenha treinamentos voltados para quê? Para a educação ambiental. Rotineiramente, né, principalmente para quem já foi ou é o meu aluno e para quem eu presto consultoria, eu sempre falo, né, o pessoal fala assim, nós temos que conscientizar. Não, a gente não tem que conscientizar. Nós conscientizamos quando uma pessoa ela não tem conhecimento de um determinado assunto. Vamos pensar comigo rapidinho. Se eu falar assim, eu vou jogar uma latinha na rua, tá certo? Não, claro que não tá. Então eu sei que isso está errado. Se eu falar assim, eu vou jogar um líquido químico no ralo da minha pia, tá certo? Não tá. Mas na comodidade a gente acaba fazendo, mas a gente sabe que é errado. Eu vou de repente misturar todos os resíduos porque eu não estou com paciência para separar dentro da minha casa o que é lixo do que é resíduo. Tá certo? Não tá. A gente sabe o que está errado, mas a gente faz. Então, quando a gente fala sobre conscientização ambiental, é aquilo que recai sobre as crianças, que a gente está ensinando as crianças o que é meio ambiente, o que é poluição, o que é contaminação, por que a gente tem que preservar, por que a gente não pode maltratar os animais, por que a gente não pode acabar com as florestas, né? Então, tudo isso é uma parte de consciência. Até pode ser, pessoal, né, que de repente um adolescente indo para a fase adulta também tenha desconhecimento, então a gente também vai conscientizar. Mas na maioria dos casos, o que a gente tem que fazer é um trabalho de sensibilização, né? Por que isso? Porque assim, tudo aquilo que eu não gosto para mim, obviamente eu não vou fazer para o outro. Então, quando eu jogo, né, uma latinha na rua, por exemplo, um papel na rua, eu fico pensando assim, poxa, sou só eu jogando? Só que deve ter mais de 5, 6, 7 mil, 2 mil, 10 mil, 1 milhão de Biancas pensando a mesma coisa ao mesmo tempo. E aí, quando chove, o que acontece? A boca de lobo entope, porque está cheia de lixo, né? Ou melhor, de resíduo que deveria estar sendo reaproveitado. E aí a gente vem ali com aquelas contaminações rotineiras de leptospirose e tudo mais, porque no bueiro tem rato. E a gente começa a culpar Deus. Então, meu Deus, por que acontece isso? Meu Deus. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que entender que tudo que a gente está fazendo aqui, né, é responsabilidade nossa. Então, cada vez que a gente opta por ter um quintal sem nada de planta, a opção foi nossa. Então, não reclama depois, né, se começar a ter essas tormentas de chuva como a gente vem tendo, com várias pessoas, infelizmente, morrendo. Bianca, mas quando desmorona lá o morro, tem árvore sim, só que a gente mexeu na encosta, né? E tem uma coisa também, ter árvores na encosta, né, que é inclusive uma área de proteção permanente, uma APP, deve ter por legislação. Só que a gente tem uma coisa também que a gente chama de capacidade de suporte do solo. Quando deu o limite dele de infiltração, vai começar a escoar. Então vai escoar água. E pode ser sim que aconteça o que aconteceu no começo do ano, obviamente, nas cidades litorâneas. Mas a gente tem uma infraestrutura naquele ambiente muito mal dimensionada. Ou melhor, a gente não tem essa infraestrutura, é melhor colocar dessa maneira, né? Por quê? Porque, obviamente, as pessoas precisam morar. Eu não estou aqui julgando quem está morando lá ou não, pelo amor de Deus, tá? Eu estou dizendo que as pessoas precisam morar. Só que os governos têm que olhar onde vão colocar essas pessoas, né? Por quê? Porque a gente vem descaracterizando tanto o meio, a gente vem promovendo uma mudança de paisagem tão acentuada no meio, que aí nós não temos como segurar alguns desastres, porque a gente não sabe quando vai acontecer e de que maneira vai ocorrer.
né? Pode ter só um escoamento normal, como pode ser um escoamento mais agressivo. E aí, soterrar várias pessoas. Então, assim, de quem que é a culpa? Se a gente for ver, todos nós somos culpados. Por quê? Porque em algum momento da nossa vida, a gente fez alguma coisa que agrediu o meio, porque nós não estávamos sensibilizados em relação ao meio. Eu estava dizendo para vocês que é muito interessante a gente fazer uma coisa para os outros que a gente não gostaria que fizesse com a gente, né? Por quê? Porque se você não gosta de tomar banho frio, uma outra pessoa também não vai gostar de tomar banho frio. Se você não gosta de chegar na tua casa e não ter energia, então uma outra pessoa não tem que passar por isso. Todos nós temos que buscar a equidade social e todos nós temos que desenvolver uma empatia, né? É desenvolver mesmo, gente. E por que isso? Porque às vezes você fala assim, mas eu não gosto de fulano de tal. Mas você tem que pensar que o não gostar não significa que você quer que a pessoa esteja numa situação difícil, né? Esteja numa situação de vulnerabilidade ambiental. Porque é isso que está acontecendo agora. E tudo isso porque nós não temos a tal da sensibilidade ambiental. Então, quando a gente fala sobre a questão do treinamento em educação ambiental, é muito importante que ele seja aplicado nas empresas para que os funcionários dessa empresa possam levar isso para casa. Eu gosto muito de contar causos, né? Mas são causos verdadeiros, tá, gente? Então, por exemplo, várias empresas que eu dou consultoria, principalmente no que tange a ISO 14001, eu faço um treinamento de educação ambiental. E algumas vezes eu sou convidada, né, para participar daquela festa de confraternização de final de ano. E eu vou, né? Eu gosto de estar no meio onde estão os colaboradores das empresas, os meus clientes. E aí, várias crianças, né, que são filhas dos colaboradores, vêm falar para mim, ô tia, meu pai me ensinou sobre a questão de escovar o dente com a torneira aberta. Ô tia, meu pai me falou que a gente não pode jogar o lixo de o resíduo de tal maneira, que lixo é diferente de resíduo. Isso, pessoal, é educação ambiental. Educação ambiental não é fazer cortina de garrafa PET. Educação ambiental não é fazer vaso de garrafa PET, não é fazer poltrona de garrafa PET. Nós temos que ter a consciência que isso é matéria-prima. E toda matéria-prima, ela tem o quê? Que voltar para ser reaproveitada, porque ambientalmente nós tivemos um custo muito alto para a gente ter um plástico. Ambientalmente, nós tivemos um custo muito alto para ter um telefone celular. Ambientalmente, nós temos um custo muito alto para ter um equipamento eletroeletrônico na nossa casa. Por isso que é tão importante a gente ser sensível à causa ambiental. Fica aí a pergunta para vocês. Quantos celulares vocês trocam ao longo de um ano? Quantas vezes vocês querem ir lá e trocar os televisores de vocês? Ou melhor, quantos de vocês têm mais de uma televisão em casa e fica cada um assistindo um filme, ou um seriado, ou novela, seja lá o que for, num quarto separado, né? De certa maneira, isso faz com que a gente se distancie um dos outros, né? Viver no mundo virtual, ele hoje pra gente é muito importante, porque a gente trabalha, né? A gente responde vários e-mails, faz contato e tudo mais. Isso é muito bom. Mas internalizar toda a sua energia no mundo virtual faz com que você esqueça que você é ser humano e que tem um ser humano também que você tem que olhar. E aí a gente perde a nossa empatia, a gente perde a noção de equidade social. Então o que aconteceu com os outros? Paciência, foi Deus que quis. Eu não tenho ação nenhuma nisso. Quando na verdade, quando eu paro para olhar para o problema dos outros, eu fico buscando alternativas, né, de como que eu poderia auxiliar. Então, assim, e eu não estou falando também, pessoal, de coisas difíceis e longe da gente. Um auxílio que a gente pode dar hoje é fazer a separação do que é resíduo do que é lixo. Porque não se esqueçam que nós temos várias cooperativas, né, que tem várias pessoas empregadas que trabalham com isso. Então, nada custa para a gente separar o nosso resíduo, porque vai levar alimento para casa dessas pessoas. Também, né, vai proporcionar que a matéria-prima retorne, né, para as indústrias, que vai diminuir a extração.
Então, isso para a gente é educação ambiental. É essa noção que a gente tem que ter, é essa noção que a gente tem que passar para os colaboradores das empresas, né? Por isso que o treinamento da educação ambiental, ele é muito além da gente falar, vamos fazer um vasinho de garrafa PET, né? Ou então, vamos usar o pneu. Eu já falei para vocês um dos vídeos aqui da minha rejeição a isso de fazer pneu como puff, como casinha, né? Por quê? Porque a gente vai contra o que diz uma política. Quando a gente vai contra o que está dizendo a logística reversa, né? Então é muito importante a gente parar e associar os pontos. Quando a gente trabalha com educação ambiental, a gente tem que ter uma visão holística, né? Essa visão holística é o quê? Entender o todo. Eu tenho mania de dizer que a minha vida, ela é uma antes de eu entender de educação ambiental e outra quando eu comecei a entender de educação ambiental. Porque a educação ambiental, literalmente, ela é uma teia. Quando você solta um pedacinho, né, ou corta um pedacinho dessa teia, a gente começa a ver o todo desmoronar. O importante é que a gente tenha a unidade. Quando a gente perde a unidade, a gente começa a ter perturbação, que é o que vem acontecendo com a gente. Então, assim, quando me perguntam, Bianca, como que a gente vai fazer para segurar essas chuvas, né? Ou então, Bianca, o que vai acontecer se a gente continuar desmatando? Bom, lá vem as respostas. Para a gente conseguir controlar tudo que a gente está fazendo, a gente tem que ter uma mudança de postura. Primeira coisa. E perceba, eu estou dizendo controlar. A natureza, ela é muito resiliente, né? Então, ela sempre vai tender a voltar no seu estado natural. Só que a gente está agredindo tanto que esse processo pode demorar muitos e muitos e muitos anos. E aí eu pergunto para vocês, né? Quanto tempo a gente tem de vida? Eu não sei vocês, eu quero morrer com 100 anos do jeito que eu tô hoje. Será que eu consigo? Não sei, né? Mas e vocês? Quanto tempo fica um plástico na natureza? Façam essa pesquisa, né? Então, é importante a gente ter uma postura diferente. Não estou dizendo para vocês não usem sacola de plástico, não comprem mais refrigerante de PET, nem óleo, nem nada. Não estou falando isso. Estou falando para vocês reverem a postura. Ou então, assim, né? Vou comprar alguma coisa. Procura ler a embalagem, né? Procura ver como aquilo pode ser reutilizado, né? Hoje, se vocês pegarem a embalagem, vocês vão ver que já tem o símbolozinho se é reutilizável ou não. Então, busquem embalagens assim e façam esse princípio, né, de aumentar a vida do produto o máximo que vocês conseguirem, porque isso já é uma educação ambiental gigantesca, né? E aí a gente foge daquele conceito de que eu tenho que abraçar a árvore, vou morrer abraçado. Não é isso. Educação ambiental não é isso. Educação ambiental vai muito além desses conceitos primários e básicos e radicais que a gente vê muitas vezes. Então, as empresas ajudam muito os colaboradores nesse sentido quando pedem treinamento de educação ambiental, mesmo que não tenham ISO 14001, né? Porque a gente consegue levar um pouquinho desse universo da preservação na forma realmente da educação ambiental, né? Fica aí para vocês pensarem como que a gente pode contribuir e melhorar cada vez mais, tá? E por falar em contribuir, espero ter contribuído um pouquinho sobre educação ambiental com vocês. Um beijo e até a próxima.